Bom dia pessoas, estou voltando com o canal de onde paramos. Infelizmente eu perdi o resto dos vídeos mais antigos que já havia postando no canal, porém eles não são tão importantes assim. Dito isso, continuamos da reunião entre os humanos dos diversos mundos do capítulo anterior, com Saibi explicando que todos os diferentes mundos se fragmentaram e se misturaram, o que acabou bagunçado a geografia do mundo. O Major Garas pergunta sobre os portais que os magos utilizam para se mover, com o Mago Flynn explicando que círculos mágicos foram espalhados pelo mundo antes dos mundos se unirem, e que as posições deles não foram alteradas, só precisando de um mago para utilizá-los. Major Garasp diz que essa é uma informação importante para estratégias futuras, podendo ser utilizado para ataques surpresas, com em seguida ele perguntando para Kayla sobre o plano de fazer os inimigos naturais se enfrentarem. Kayla responde que, baseado no que o protagonista Aloy fez, é possível fazer os inimigos naturais brigarem entre si, dizendo que apesar dos robôs serem imunes às armas laser que os humanos possuem, eles foram facilmente atravessados pelos demônios. Com Garaspa compreendendo o plano, um humano do mundo infortúnio levanta a mão, se apresentando com o nome Masayoshi. Ele pergunta se tem algum problema em eles só se esconderem, já que é uma ideia muito mais segura do que provocar os inimigos naturais. Falando para todas as pessoas da reunião que é melhor simplesmente todos se esconderem e correrem dos inimigos, Garasp concorda, e diz que por enquanto devem priorizar a segurança de todos e a coleta de informações, dizendo que por hora todos devem interagir entre si, para tentarem descobrir algo novo sobre os outros mundos, com todos da reunião começando a falar uns com os outros, tanto para destressar quanto para conseguir novas informações. No meio disso, Kayla se aproxima de Saibi e depois de uma pequena interação, ela pergunta qual a preocupação dele, com Saibi falando sobre o plano de fazer os inimigos naturais se enfrentarem, dizendo que além de ter vários riscos também requer muita coragem, necessitando de algum tipo de herói para dar certo. Depois de falar isso, Saibi olha para Aloy, que já está no seu limite, e pensa que não pode fazer Aloy carregar mais esse peso. E logo após esse pensamento, uma figura já conhecida anteriormente aparece de repente, sendo o 19º herói Alio, perguntando se alguém precisa de um herói, com Aloy e Saibi surpresos por haver ainda algum herói vivo. Alio diz que teve muita sorte. Nesse momento mudamos de ponto de vista, para o Kiva, que ainda está perseguindo Aloy, graças ao seu braço arrancado que foi junto dele. Porém, enquanto Kiva se dirigia à base humana, ele se depara com uma enorme montanha de demônios mortos, e uma pegada gigante indo na mesma direção dos humanos. O capítulo 6 nos mostra que os responsáveis pela montanha de corpos do capítulo passado foram os gigantes, que estão juntos em uma horda indo em direção à base humana. Enquanto isso, no dia seguinte ao do capítulo anterior, Kayla está se exercitando de manhã, até ser interrompida pelo herói Alio, que tenta chavecar Kayla com uma flor. Porém, como a cultura entre os dois é diferente, ela acaba comendo a flor. Kayla diz que plantas têm muitos nutrientes, e pergunta se ele não a ofereceu para isso. Aloy chega no meio da conversa, e pergunta se Alio já está flertando tão cedo. Alio dá bom dia, e pergunta se a Aloy dormiu bem, com o protagonista dizendo que não conseguiu dormir direito. Em seguida, Alio pergunta sobre o braço de Aloy, que responde que o perdeu em uma luta contra o 11º Rei Demônio Jashi, mesmo tendo lutado com tudo. Passamos a acompanhar uma reunião onde Bastos do Mundo Maldito diz que o que o rei tem não é uma doença, e sim uma maldição do seu mundo, com Peio do Mundo Parasita, dizendo que o parasita do seu mundo é um perigo, conseguindo tomar uma base inteira em pouco tempo, além de que as pessoas infectadas não têm sintomas que revelem que estão infectadas. E nesse momento chegam Aloy, Kayla e Alio, que foram chamados por Saibi. O mesmo diz que já foram decididos os próximos passos, e que para o plano de Garaspa funcionar, eles precisaram de observação e informação, com Alio dizendo que se é esse o caso, ele tem uma informação útil, falando que viu um enorme grupo de gigante vindo para cá, enquanto ia a pé para o castelo, o que assusta a todos, com Saibi falando para da próxima vez, Alio não esconder uma informação tão importante. Os humanos do mundo dos gigantes são os mais assustados por saber do que os gigantes são capazes. Samona explica que as montanhas de carne são, abre aspas, marcas dos gigantes, que são usadas para delimitar o seu território, com os gigantes montado grupos de expedição liderados pelo gigante mais forte e líder das tribos Jimba. Saibi, ao olhar para o mapa, tem certeza que o grupo de expedição dos gigantes passará pela base deles. Porém, como Kayla e Garaspa dizem, não tem como eles se mudarem desse lugar por causa dos feridos. Nesse momento, Paka bate na mesa, e diz que terão que enfrentá-los. Diz que Jimbak provavelmente nem está nesse grupo.
Garaspa, vendo que não há outra opção, decide colocar o plano de Aloy em prática, colocando o grupo de gigantes em rota de colisão com os Neo-Humanos, que fazem fronteira com eles, com o Raid do mundo Neo-Crueldade concordando com o plano, dizendo que os Neo-Humanos são humanos aprimorados com a mesma aparência dos humanos normais, com o plano sendo de montar um pequeno grupo que vai atrair os gigantes para os Neo-Humanos. E como os gigantes são meio burros, eles não notaram a diferença entre os humanos e os Neo-Humanos, começando uma briga entre os dois lados. Com Aloy levantando a mão e se voluntariando a fazer parte do grupo que vai atrair os gigantes, porém os outros personagens se opõem a isso, e Kayla lista qualidades que Aloy não tem, e que são necessárias nessa missão. Porém Aloy ainda deseja ser útil nessa missão de alguma forma, nem que precise sacrificar a sua vida. Após Alio ouvir isso, ele ataca Aloy, e ao incapacitá-lo, Alio diz que se Aloy estivesse em forma conseguiria parar esse golpe. Porém, já que Aloy ainda não está bem, e Alio está ileso, ele irá no lugar de Aloy. Raid concorda com essa decisão. Porém Kayla pensa que é estranho o fato de Alio estar ileso mesmo tendo enfrentado um Lorde Demônio, com Alio dizendo que podem confiar nele. O capítulo 6 se encerra. Agradeço se alguém assistiu até aqui, deixem o like, e nos vemos em uma próxima, até!